6. Será que já está terminando, Aldo? Pergunta Romildo, agora com o semblante tenso. Creio que sim. Devo voltar ao meu lugar? Espere um pouco. O rapaz parece que vai tornar a falar. Luar aguarda um pouco para que as pessoas tornem a sentar-se e retoma a palavra. Meus irmãos, como todos sabem, este centro espírita está sob a direção de nosso irmão Péricles e será ele a dirigir os trabalhos. Será assessorado por sua esposa, grande conhecedora do assunto, e por Dona Irma, que tem uma extraordinária mediunidade. Na verdade, todos terão que estudar bastante a fim de poderem trabalhar pela causa espírita e pela sua divulgação. Portanto, quero pedir a todos um grande empenho. Agora, se me dão licença, necessito ir acertar alguns detalhes na sala de passes e já retorno. Enquanto isso, peço a seu Péricles que lhes fale a respeito do passe, uma prática que será constante nesta casa de orações e estudo. Por favor, seu Péricles. Dizendo isso, Luar sai do auditório por uma porta que dá para uma pequena sala aos fundos, que servirá para a aplicação de passes. Para onde ele estará indo? Pergunta Aldo. Apenas entrou naquela sala ali, mas vai ter que voltar, pois sua mochila ainda se encontra apoiada na parede daquele canto, responde Romildo. Vamos aguardar mais um pouco. A noite toda se for preciso. Alguns minutos se passam até que ouvem o apito de um trem que chega na pequena estação da cidade, localizada a poucas quadras dali, bem próximo ao carro onde se encontra Soares. O que é isso? Pergunta Romildo. Um trem. Só pode ser. Mas que tipo de trem? Deve ser de carga, Romildo. Não estou gostando nada disso. Nem eu, mas Luar deve estar lá naquela sala, pois sua mochila ainda se encontra no mesmo lugar. Fique de olhos bem abertos, Aldo. Mais 2 minutos se passam até que Romildo alarma-se. Veja, Aldo. O rapaz está apanhando a mochila, está saindo pelos fundos. O trem, Aldo. O trem. Ele vai fugir. Venha. Vamos até outra rua. Deverá sair pela casa vizinha, pulando o muro. Mas outra vez? E como ficou sabendo? Romildo e Aldo saem disparada pela calçada, alcançando em poucos segundos a esquina onde se encontra Rubens. Corra para outra esquina, Rubens. O homem está fugindo, fugindo. Rapidamente dobram a segunda esquina, enquanto Rubens dispara para a outra, mas não encontram Luar. Deveríamos ter ido pelo outro lado. Vamos continuar e nos encontrar com Rubens. Ele deve tê-lo interceptado. Nesse momento, ouvem a buzina do carro disparar. É Soares. Deve ter visto alguma coisa. Corra, Aldo. Dobram mais uma esquina, completando o percurso de 3/4 da quadra e já podem ver Rubens correndo em direção à estação de trem, enquanto Soares se encontra em pé do lado de fora do carro, apoiado nas muletas. Corram, grita ele. Luar entrou correndo na estação e o trem já está partindo. Romildo e Aldo alcançam Rubens que, esbaforido, corre por fora, de vagão em vagão, tentando descobrir onde Luar possa ter se escondido. E, então, Rubens? Pergunta Romildo, ofegante pelo esforço da corrida. Como vou saber? Muitas portas dos vagões estão apenas encostadas. Não estão trancadas. Ele deve ter entrado em um desses vagões, que devem estar vazios, mas como saber? O trem já está em movimento. Romildo dirige-se até um funcionário da estação e lhe pergunta: para onde vai este trem? Para o norte. Vai parar na próxima cidade? Vai e ficar até amanhã de manhã. Depois, parte de novo. Venham, grita Romildo, temos que chegar lá antes dele. Os 3 saem correndo, então, da estação e apanham o carro. Por que não atirou nele, Soares? Porque quando vi já estava entrando na estação. Será que você não serve nem para vigiar? Romildo, você mandou que eu prestasse atenção na retaguarda e ela passou pela frente do carro. Sorte que percebi algo se movimentando e olhei. E era Luar? Tenho certeza absoluta. Inclusive estava carregando uma mochila. Maldito. Será que somos tão incompetentes assim? Excesso de cuidado, Romildo, diz Rubens. Excesso de cuidado? Como assim? Ficamos tentando apanhá-lo para depois eliminá-lo. Você deveria já ter feito isso lá dentro daquele centro espírita, mesmo. Você acha que sou louco? Colocar a minha cara para todo mundo ver. Pois da próxima vez,
Deixe comigo que eu o liquido rápido. Quem dá as ordens aqui sou eu, Rubens, e tudo será feito como eu mandar. Entendeu? Tudo bem, Romildo. Tudo bem. Só que do jeito que você tem planejado, não tem dado certo. O que está querendo dizer com isso, Rubens? Que os seus métodos somente têm redundado em fracassos. E vocês, o que estão fazendo? Seguindo as suas ordens. Pois muito bem. Da próxima vez, vocês é quem decidirão como fazê-lo. Só que tem uma coisa, eu aqui não vou colocar a minha cara. Poderemos usar máscaras, Romildo. Isso mesmo, concorda Rubens? Poderemos usar máscaras. Eu ainda estou no comando. Não desse jeito não vamos pegar toda aquela grana do cunhado dele. Não se preocupem. Iremos pegá-lo hoje mesmo. Pois, então, pise no acelerador, Romildo, se quiser chegar à próxima estação antes do trem. O trem é lento. Deve ser, responde Rubens. É um trem de carga aí, pelo que pudemos notar, anda lentamente. Então pise Romildo. Em menos de uma hora, Romildo e seus homens chegam à estação da cidade mais próxima. O trem já chegou? Pergunta um funcionário da estação. Ainda não. Deve chegar daqui a pouco. Quantos trens devem chegar? Apenas um. Obrigado, vamos esperar. O tempo passa vagarosamente até que se ouve um apito ao longe, anunciando a chegada da composição. É ele, cochicha Romildo. Rubens, posicione-se no começo da plataforma. Aldo, você atravesse a linha e fique vigiando do outro lado. Soares permaneça aqui no centro, enquanto vigiarei outro extremo. Quando o luar saltar, atirem para matar. Certo Romildo? Os homens, então, posicionam-se nos locais combinados e aguardam. O trem estaciona, mas alguns minutos se passam sem que ninguém salte. Com licença, diz o funcionário da estação para Romildo. O senhor e seus amigos necessitam de alguma coisa. Estou notando que estão há algum tempo parados aí. Sim, responde Romildo, estamos procurando uma pessoa e tudo nos leva a crer que ela viajou clandestinamente num desses vagões. Os senhores são da polícia? Somos, mente Romildo traço, mas não podemos nos identificar, somos agentes do governo. Entendo. O que posso fazer para colaborar? Talvez uma revista nos vagões de carga. Os que estão vazios e não estão trancados. Pois podem verificar. Muito obrigado. Podem olhar por este lado da estação. As portas do outro lado dos vagões estão trancadas. Romildo, então, chama Aldo e, com ele mais o funcionário, começam a dar uma busca. Entram em todos os vagões vazios, mas apenas encontram um andarilho, um velho maltrapilho que dorme num canto do último vagão. Acorde velho, chama Romildo pelo homem. O velho abre os olhos. Tem a fisionomia de quem bebera muito. Não me maltratem, grita o andarilho. Já vou sair. Você pode continuar a dormir aí, diz o funcionário traço, mas antes, terá que nos responder uma pergunta. Que pergunta? Onde pegou este trem? Na outra cidade, responde sonolento. Por acaso viu mais alguém entrar num destes vagões? Uma outra pessoa. Sim, um outro carona. Bem, vi alguém que entrou neste vagão. E você viu quando ele desceu? Pergunta Romildo. Ele saltou naquela curva ali atrás, quando o trem diminuiu a velocidade. Maldito, berra colérico, Romildo. Conseguiu escapar mais uma vez. O funcionário assusta-se com a expressão do homem e, sentindo medo, tenta acalmá-lo. Tenha calma, senhor. Se quem procura saltou naquela curva, sei onde interceptá-lo, porque naquele local encontram-se os muros de um clube e ele terá que pegar um único caminho se quiser chegar até a cidade. Mostre-nos, então, onde fica esse caminho. Temos que correr. Venham. Eu lhes mostro. Diz o funcionário da estação ferroviária que resolveu auxiliá-los, não somente porque disseram ser policiais, mas, principalmente, porque deles sentirá medo. Dirigem-se, então, de automóvel até o caminho que margeia os muros de um clube o qual, fatalmente, conforme dissera o ferroviário, Loar teria que percorrer. Lá chegando, o homem desce do carro e retorna à estação, pois apenas se propusera levá-los até o início da estrada. Na verdade, sente um grande alívio em abandoná-los. A fortaleza de Rufus.
57. Abaixe os faróis, Romildo, aconselha Rubens. Será melhor o rapaz não perceber que estamos chegando. Certo. Agora, pessoal, prestem atenção em qualquer movimento, em qualquer sombra que se movimentar. Não podemos perdê-lo de novo. Atiramos, Romildo. Atirem para acertar. O veículo leva apenas alguns minutos para percorrer todo o caminho e chegar num barranco, um pouco acima da linha férrea. Eu não vi nenhum movimento, Romildo, diz Soares. Eu tampouco, confirma Aldo. Mas que coisa, esbraveja Romildo, onde foi parar esse cara? Acho melhor retornarmos rápido, sugere Rubens Traço, e fazermos o percurso a pé, andando pela beirada. Não sei se reparou, por detrás das árvores que margeiam essa estrada, há um barranco bastante alto. Bem mais alto que este. Ele só pode ter subido aqui neste local. Deve estar escondido no meio das árvores. Você tem razão. Vamos voltar. Incontinenti, Romildo manobra o veículo e retorna rápido para o início da estrada. Venham. Vamos caminhar pelo meio das árvores. Cada um apanhe uma lanterna aqui no porta-malas. Quanto a você, Soares, já que não conseguirá caminhar neste terreno, fique no carro e com os olhos bem abertos. Se ouvir, atire para matar. Certo, Romildo, concorda o homem. Saem, então, Romildo, Aldo e Rubens à procura de Luar. Fale, velho. Você viu mesmo alguém saltando do trem? Não minta para mim, ordena o funcionário da estação para o velho andarilho, ainda no vagão de carga. O homem coça a cabeça, sonolento, e responde. Eu não vi ninguém. E por que mentiu para aqueles policiais? O senhor acha, mesmo, que eram policiais? Ora, foi o que me disseram. Pois eu acho que mentiram para o senhor. Por que diz isso? Olhe, meu amigo, sou um velho que muito andou por este mundo de Deus, sabe? Aprendi a conhecer as pessoas, pois pouco tenho a fazer a não ser observá-las. O que quer dizer com isso? Quero dizer que tenho a certeza de que não eram policiais e nem mesmo bem-intencionados. Será? Como já lhe disse, aprendi a conhecer as pessoas. E por que mentiu? Eu apenas lhe disse o que estavam querendo ouvir. Mas por quê? Estavam muito nervosos. Achei melhor atender ao que desejavam para que fossem logo embora. Entendo, concorda o funcionário da estação. Confesso que cheguei a sentir medo deles. Eu os levei até a estrada que margeia a linha férrea e o clube. Você conhece o lugar? Conheço. E não vão encontrar ninguém, não é? Não. Será que voltarão aqui? Penso que sim. Quando perceberem que não há ninguém por lá, retornarão para saber de nós se vimos alguém chegar aqui na estação. Isso é ruim. Muito ruim. Penso que o senhor deverá mentir, diz o velho. Mentir? Sim. Minta que viu alguém subindo na plataforma e que quando o senhor dirigiu-se a ele, fugiu de estação em direção ao centro da cidade. E por que deveria mentir? Para poder ver-se livre deles. Assim como fiz há pouco. Acho que tem razão. Realmente, o velho andarilho tem razão no que diz. Romildo, Aldo e Rubens, não satisfeitos por não encontrarem Luar, descem pelo barranco até a via férrea e vasculham por um bom trecho. Nada encontrando, resolvem retornar à estação. Aldo dirige o carro de volta, enquanto Romildo e Rubens percorrem o caminho pelos trilhos. Em pouco tempo alcançam a estação. Quando lá chegam, Aldo já está ao lado do ferroviário. E, então, Aldo? Pergunta Romildo, visivelmente contrariado. O homem aqui diz ter visto alguém que subiu pela plataforma e que, quando tentou aproximar-se dele, saiu correndo em direção ao centro da cidade. Diabos! Ele veio pela linha. Por que não pensamos nisso? Seria mais lógico que subisse pelo barranco, senhor policial, arrisca o homem, muito amedrontado. Esse Luar é muito inteligente, diz Rubens. Ele pensou que faríamos o mais lógico e fez o percurso mais perigoso. Não percamos tempo, então. Vamos vasculhar essa cidade, ordena Romildo. E, quanto a você, Traço, diz para o funcionário da estação, fique de olhos bem abertos. Se vir algo, vá até a saída ali e sopre esse apito, aí, com força. A cidade é pequena e poderemos ouvi-lo se estivermos por perto. Poderia chamar a polícia, arrisca o homem. Não, diz Romildo. Como já lhe disse,
Somos policiais do governo e não queremos a polícia comum envolvida nisso. Está bem. Vamos, pessoal. Romildo e os outros, então, percorrem lentamente com o carro as ruas da pequena cidade. Vamos perguntar ali naquele bar se há algum albergue por aqui, sugere Aldo. Penso que será uma perda de tempo, diz Rubens. Você acha que Luar iria para um albergue? Seria o primeiro lugar onde iríamos procurar. Pode ser, concorda Romildo traço, mas assim como ele percorreu o caminho de maior perigo que era a linha férrea até a estação, pode ser que pense que não iremos procurar num lugar tão óbvio como um albergue. Então, devemos tentar, diz Rubens. Vamos até o bar, resolve Romildo, estacionando o veículo, entrando no estabelecimento e voltando em poucos minutos. Não há albergues nesta cidade, informa. Onde será que ele pode estar? Pergunta Aldo. Vamos pensar um pouco. Soares, você que está tão calado, diga-me uma coisa, onde você procuraria refúgio para passar a noite, sabendo que estariam atrás de você? Não saberia dizer, responde. E você, Aldo? O que acha? Aldo pensa um pouco, olha em torno, até que arrisca um palpite. Por que não o procuramos na estação? Na estação? Sim. O rapaz é muito inteligente e penso que não deve ter se afastado muito de lá, no intuito de vigiar os nossos passos. Tem lógica, diz Romildo. Quando viu que saímos, deve ter retornado e se escondido lá mesmo. Afinal de contas, a estação seria o último lugar onde o procuraríamos. Você tem razão. Pois eu acho que já o perdemos, comenta Rubens. Estamos procurando uma agulha num palheiro. Na minha maneira de ver, nesta altura, ele já deve estar percorrendo uma estrada de rodagem. Deve estar tentando pegar uma carona, se já não conseguiu. Pode ser e se tomou esse rumo. Penso que o perdemos, sim, mas não penso em desistir. Vamos verificar novamente a estação. Se não encontrarmos, seguiremos pela estrada. Mas em que direção? Pergunta Aldo. Penso que na direção norte, comenta Rubens. Afinal de contas, é isso que tem feito até agora. Também penso assim, além do que, só nos resta arriscar todas as hipóteses. Voltemos à estação. Vamos estacionar no local onde ele não perceba nossa presença. Dizendo isso, os homens retornam à estação ferroviária e, para espanto do funcionário que os vê chegar, começam uma nova vistoria, agora obrigando a acompanhá-los. Vasculham tudo, dentro dos vagões de carga, por todos os cantos escuros e até na sala do chefe da estação. Não há ninguém, Romildo, diz Aldo traço, só nos resta procurarmos Luar na estrada de rodagem. Pois é para lá que iremos. E se não tivermos sucesso? Pergunta Soares que até agora mantivera-se bastante calado. Penso que deveremos voltar para esta cidade. Pode ser que ainda estejam por aqui e amanhã será mais procurá-lo. Também penso assim, diz Aldo. 58. Retornando algumas horas no tempo, voltemos aos acontecimentos no Centro Espírita Allan Kardec Conde Péricles, a pedido de Luar, fizeram uma explanação a respeito do passe e convida agora a todos os presentes para que se posicionem numa pequena fila a fim de receberem o passo magnético na sala ao fundo do auditório. Onde estará a Luar? Pergunta Brandão à esposa, pois o vira apanhar a mochila e sair do centro. Não sei, Brandão. Também o vi sair com a mochila e parecia apressado. Pensei que fosse apenas fazer alguma coisa lá fora, saindo pelos fundos, mas já deve fazer mais de meia hora que saiu e ainda não voltou. Vá até lá, Brandão, pede à esposa. Eu vou com o senhor, pai, diz Nando. Vamos, filho. Brandão e Nando levantam-se e se encaminham para os fundos da sala onde um pequeno corredor dá entrada para uma sala onde serão ministrados passes e, do outro lado, uma porta que dá acesso a um terreno baldio que atravessa o quarteirão, ligando a rua frontal da casa a uma rua paralela. Mas ao fundo desse corredor, há uma cozinha e 2 banheiros. Ele saiu por essa porta, diz Brandão ao filho. Os dois saem então da casa, mas não encontram Luar. Será que ele foi embora de vez, pai? Não sei, Nando. Como disse há pouco, estou estranhando o telefonema que recebeu, hoje à tarde, de um homem que queria falar com ele que o chamou pelo nome. Bem estranho, mesmo. Será que ele fugiu novamente? Mas por que não falou comigo? Nós poderíamos ajudá-lo.
Mesmo que houvesse risco de violência, nós o protegeríamos. Ele deve ter seus motivos, pai. Venha, Nando. Vamos atravessar esse terreno até outra rua. Os dois caminham por entre um mato já bastante crescido, chegando à rua paralela. Nem sinal dele. Deve ter partido mesmo, filho. Vamos voltar para o centro. De volta, Dona Dulce, esposa de Brandão, lhe pergunta, não encontrou? Penso que ele partiu, Dulce. Partiu sem falar nada? Sem se despedir? Pergunta com os olhos marejados de lágrimas, pois apesar do pequeno tempo de convívio, já aprendera a gostar daquele moço tão gentil e cheio de vida e de conhecimentos. Nando sente a mesma tristeza. Será que ele está correndo algum risco, pai? Não sei, Nando. Só peço a Deus que o proteja. Vamos, Brandão. Vamos entrar na fila para o passe. Péricles, sua esposa Maria, e Irma são os que estão ministrando os passes naquela noite. Brandão, Dulce e Nando são os últimos a tomá-lo e assim que terminam, Péricles faz uma prece de encerramento da reunião e todos partem, permanecendo apenas os 6 no centro. Onde estará Luar? Pergunta Péricles. Brandão não sabe o que dizer, mas Dulce vem em seu socorro. Penso que Luar precisou viajar, Péricles. Viajar? Mas para onde? Nesse momento, ouvem uma conhecida voz que interrompe a conversa. Viajar? Quem vai viajar? Todos olham para trás e qual não é a surpresa quando vem Luar entrando com a mochila às costas. Luar? Exclama Dona Dulce. Pensamos que tivesse ido embora, diz Brandão. Não. Fui apenas dar uma volta. Desculpem-me se não os avisei. Tudo bem, concorda Brandão, não querendo conversar a respeito do assunto naquele momento, preferindo deixar para quando chegassem à fazenda. Foi tudo bem, seu Péricles. Tudo muito bem, Luar. Todos gostaram muito de sua palestra. Estão muito animados. Fico muito contente. Bem, penso que está na hora de irmos para casa, diz Nando, bastante curioso para ouvir o que Luar tem para contar. Vamos, sim, concorda Dona Dulce. Também vamos indo, diz Dona Maria. Vamos, Péricles. Você fecha tudo, Dona Irma. Podem ir tranquilos. E, mais uma vez, quero agradecer por tudo que estão fazendo por mim. Pois somos nós quem lhe agradecemos, minha irmã, diz Luar. Necessitamos muito da senhora e da sua mediunidade. A propósito, a senhora viu alguma coisa esta noite? Foi uma noite maravilhosa. Todo o ambiente estava resplandecente de luz e muitos espíritos elevados estiveram presentes na reunião. Agora já posso vê-los. Cláudia está do seu lado, Luar, bem como seus companheiros de trabalho. Pois agradeço muito a eles por tudo que me fizeram em meu benefício esta noite. Vamos, então, convida Brandão. A viagem para a fazenda transcorre calmamente. Todos não se cansam de falar sobre a reunião, revestida de muito sucesso. Quando chegam, Luar faz menção de ir para o seu quarto, mas Brandão pede que os acompanhe até a casa onde moram. Luar concorda e sentam-se todos na sala de estar. Luar, não tenho pretensão de forçá-lo a falar nada além do que você queira. Aliás, se nada quiser nos contar, basta que nos fale e não tocaremos mais no assunto, mas gostaria que nos permitisse ajudá-lo, mesmo que isso venha a envolver algum risco. Seu Brandão, Dona Dulce, Nando, responde Luar traço. Em primeiro lugar, peço que me perdoem não lhes ter contado nada, antes da reunião do centro, mas é que tive receio que pudessem se expor inutilmente se soubesse de antemão tudo o que estava acontecendo e principalmente com respeito à minha decisão de como agir esta noite. Nós entendemos, Luar, diz Nando. Agora já posso lhes narrar tudo. Com referência ao telefonema que recebi esta tarde, devo dizer-lhes que, em primeiro lugar, não tenho certeza nenhuma sobre quem me telefonou, pois falou anonimamente, apesar de eu ter uma suspeita. Uma suspeita? Pergunta Brandão. Sim. Pareceu-me reconhecer a voz e também o porquê do aviso que a pessoa me deu. Aviso? O homem que me telefonou preveniu-me de um atentado que eu sofreria à saída do centro espírita. Meu Deus! Exclama Dona Dulce. Um atentado? Disse-me também que tinha um plano engendrado para que eu escapasse e, ao mesmo tempo, os despistasse. E que plano seria esse, Luar? O que eu coloquei em prática esta noite. Mas como você pôde confiar nele?
E se ele estivesse mentindo apenas para jogar você numa armadilha? Também pensei nisso na hora, mas senti sinceridade nas palavras desse homem e decidi arriscar, mesmo porque não poderia agir de outra forma, sem arriscar a vida de inocentes. Mas, Luar, se você tivesse me contado, eu o mandaria para uma outra cidade onde, talvez, pudesse ficar alguns dias no hotel. Agradeço muito, seu Brandão, mas não sabia o quanto estava sendo vigiado e nem mesmo tinha certeza se esta fazenda também não estava sendo. Entendo. Como já disse, não me vi no direito de arriscar a segurança de outras pessoas. Você é muito bom, Luar, diz Dona Dulce. Obrigado, mas voltando ao assunto, pareceu-me perceber sinceridade nas palavras dele, além de imaginar quem poderia ser. E quem era Luar? Acredito que era aquele homem a quem salvei a vida, tirando do buraco naquela noite em que fugi da cidade de seu Medeiros. Pode ter sido, sim, concorda Brandão. Mas como foi que conseguiu escapar e despistá-los? Como disse, o plano foi dele. Informou o horário em que passaria um trem de carga e que essa informação ele tinha recebido pouco antes de telefonar-me. Aí me determinou o horário que deveria encerrar a minha palestra e que deixasse a minha mochila num lugar bem visível para que fosse vista por todos e que, assim que o trem apitasse, eu deveria apanhá-la e sair pela porta lateral do centro, mas que não fosse para a rua e, sim que após alguns minutos, retornasse ao centro e me escondesse até quando pudesse. E você se escondeu onde? Escondi-me no banheiro. Mas você veio da rua, diz Dona Dulce. Bem, quando percebi que já havia passado algum tempo, resolvi ir até a estação e dar uma olhada. Ela estava vazia. Depois voltei para cá. Mas por que tudo isso? Pergunta Nando. Pelo que ele me disse, rapidamente, os homens que estavam atentando contra a minha vida, deveriam ir para a cidade para onde o trem estava se dirigindo. Como ele podia ter tanta certeza de que esses homens fariam isso? Penso que ele os instigou a isso. Entendo, confirma Nando. Ele talvez deva ter dito que o viu correr em direção à estação. É verdade. Ele disse que me ajudaria. Que tudo estava muito bem planejado por ele. Quer dizer que até um dos homens que querem livrar-se de você, se encontra do seu lado, hein, Luar? Isso somente vem provar que o bem atrai o bem. Eu salvei a sua vida e agora ele me ajudou. Isso é muito bom, Luar. Quem sabe ele não leva esses elementos para longe daqui. Pode ser. 59. Não dê mais nenhum passo, brada um dos guardas que zela pela segurança do castelo de Rufus, numa tenebrosa localização no umbral. O que quer? Diga logo. 4 fortes homens, muito bem armados, apontam lanças para o peito de Cigadas que, levantando os braços em sinal de obediência, responde. Quero falar com Rufus. Quem é você? Meu nome é Cigadas e ele deve estar me esperando. Os guardas se entreolham, desconfiados. Nesse momento, uma voz se faz ouvir de cima do muro da fortaleza. Tragam-no aqui. Rufus espera por ele. Os guardas, então, escoltam o espírito para dentro do castelo, em direção à sala de Rufus. Mas que prazerosa visita, exclama Rufus quando vê Cigadas entrar em sua sala. O que você quer de mim, Rufus? Como ousou raptar Damiana? Grita o espírito, raivoso. Raptar Damiana? Ninguém a raptou, Cigadas. Apenas a convidamos a passar uns dias aqui conosco. Maldito, brada Cigadas, precisando ser contido pelos guardas, pois avançar ameaçadoramente em direção a Rufus. Contenha-se, meu amigo, previne Rufus. Não me ameace e nem me ofenda em meus domínios. Meus guardas estão preparados e instruídos para aniquilar qualquer um que se insurja contra minha pessoa. Porque raptou minha preferida. O que quer de mim? Ah, já sei, diz Cigadas, ironicamente quer que eu lhe faça algum tipo de serviço que nenhum de seus imbecis comandados consegue fazer, digamos que seja isso, Cigadas, responde Rufus, com um sorriso nos lábios. Mas por que raptou Damiana? Bastava me procurar. Sabe muito bem que estou sempre pronto a realizar serviços, se bem pago. Você será bem pago. Apenas quisemos ter certeza de que se empenhará, e muito, na realização desse trabalho. Cigadas não vê outra saída a não ser concordar, apesar de que não confia nada em Rufus. E o que ganharei com isso,
além de eu recuperar minha Damiana. Você faz o preço, responde Rufus. Cegadas pensa um pouco e arrisca. Quero ver Vila, o quê? Nunca. Então, nada feito. Faço-lhe uma proposta. Que proposta? Devolvo-lhe Damiana e muita bebida. Quero ver Vila. Vevila é a preferida de Rufus. Como quer Vevila? Acha, por acaso, que Damiana irá concordar com isso? Você nem precisa me devolver Damiana. Como diz? Não preciso lhe devolver Damiana. Não. Basta que me dê Vevila. E por que não quer mais Damiana? Acha que irei querer de volta uma mulher que não confia mais em mim? Uma mulher que permiti-me fosse roubada? O que quer dizer com isso? Que ficarei com Vevila. Rufus sente a face ruborizar. Não pode aceitar um acordo dessa natureza. Na verdade, não esperava por isso, mas controla-se e resolve concordar, pelo menos por hora, com a ideia. Cegadas, por sua vez, sabendo que dificilmente teria Damiana de volta aí, muito menos Vevila, pois sabe que Rufus não cumpre com nada que promete, apenas foi até a fortaleza no intuito de vingar-se. Não se conforma com o que Rufus lhe fez e, arquitetando um plano, pretende infiltrar-se para tentar tomar o comando de seu, agora, inimigo. Está combinado, então, mente Rufus. O que devo fazer? Quero que destrua Luar. Quero-o aqui em minhas mãos e sei que tem competência para isso. É difícil para mim, confessar-lhe, mas sei que é o único que poderá fazê-lo. Tem noção do que está me pedindo? Sabe muito bem que se Luar, na condição em que se encontra, vier a desencanar, os das luzes o protegerão e o levarão. Você, dificilmente, terá acesso a ele. Pois é por isso que quero que trabalhe para mim. Você sabe como transformá-lo, como envolvê-lo para que se modifique e, por consequência, entre em nosso padrão vibratório. Não será fácil, Rufus. Sabe que Luar tem muita convicção no que faz e no que acredita. Envolvê-lo para que se torne como nós será uma missão muito difícil, trabalhosa e demorada, além do que necessitarei de muitos trabalhando nisso. Pois terá todos os trabalhadores que precisar. De qualquer espécie, viciados de toda a ordem e especialistas em qualquer assunto. Está bem. Farei tudo o que for possível, pois o prêmio é muito valioso para mim. Mas ai de você se não cumprir o prometido. Ai de você se não me entregar Vevila como me prometeu. Sabe muito bem do que sou capaz, ameaça cegadas, mas no intuito de parecer disposto a trabalhar para Rufus, pois o que pretende é levar, sim, a bom termo a tarefa, mas, principalmente, entrar em contato com o maior número possível de trabalhadores de Rufus, no intuito de envolvê-los num plano de tomar o poder. E, no íntimo, diverte-se vislumbrando o sucesso desse seu plano, além de retomar Damiana e tomar Vevila para si. Não se preocupe, cegadas. Cumprirei o prometido. Agora me diga do que precisa. Quero livre acesso neste castelo para escolher aqueles que trabalharão sob minhas ordens e o afastamento de Faros e daqueles imbecis que trabalham com ele neste caso. E, também, num momento propício, combate com Otávio. Com Otávio? Sim, com Otávio. Ele me enganou, o cretino. Mas ele estava sob minhas ordens. Não me interessa. Apenas estou querendo uma luta franca. Quero terminar o que iniciamos. Pois terá esse seu momento, cegadas. Também lhe prometo. Penso que você já está prometendo demais. E cumprirei tudo. Assim espero Rufus. Assim espero. Bem, vou mandar chamar Crota. Ele será seu braço direito e acompanhará todos os seus passos aqui na fortaleza e lá fora. Nada disso, Rufus. Aceito Crota até que eu decida quem será o meu braço direito. Depois, quero vê-lo longe de mim. Não está exigindo demais, cegadas? Não, Rufus. Você quer que eu lhe faça um trabalho porque não tem capacidade para isso. Dessa maneira, quero as coisas como eu planejar. Se não, nada feito. Rufus precisa se conter. Cegadas acabara de chamá-lo de incompetente diante dos guardas e seu sangue ferve de ódio, mas precisa se controlar. Afinal de contas, Cegadas tem toda a razão. Que seja dessa maneira, cegadas. Assim está bom. Guardas, tragam Crota até aqui.
Alguns minutos se passam e entra uma criatura de repulsiva aparência. Esquelético na compleição física, seu rosto aparenta semblante maquiavélico e traiçoeiro. Este é Crota, Cegadas. Ele será seu imediato aqui dentro. Pode confiar nele. Cegadas aproxima-se do espírito, dá uma volta ao redor dele como que examinando e, sem nada para dizer, assim que se posta à sua frente, desfere-lhe violento tapa no rosto, o que faz com que seja atirado a alguns metros de distância. Mas o que é isso, Cegadas? Berra Rufus. Maldito, esbraveja Crota. Cegadas, por sua vez, sem denotar qualquer tipo de reação nos músculos da face, fala de maneira calma e fria. Vá se acostumando, Crota, pois é assim que costumo tratar meus comandados se me faltarem com respeito. E quem lhe faltou com respeito? Você. E ainda continua, o que estou fazendo? Grita, entre temeroso e revoltado com aquela atitude. Continue a me olhar nos olhos, seu nojento. Abaixe o olhar. Nunca me olhe diretamente, a não ser que eu lhe ordene. O espírito abaixa a cabeça, mirando os próprios pés. Assim está melhor. E nunca, nunca pense em me trair. Ou será aniquilado pelo meu ódio. Entendeu? Sim. Como? Sim. Como? Crota olha para Rufus, sem nada entender. Este, mais uma vez, contém a raiva e lhe diz, chame-o de chefe. Sim, chefe. Aprendeu rápido, Crota. Agora, vamos. Quero conhecer tudo nesta fortaleza. Como? Conhecer tudo? Pergunta Rufus. Já lhe disse que quero livre acesso para conhecer e escolher os meus comandados. Está certo. Crota o acompanhará, mas devo lhe prevenir de uma coisa. O que é? Nunca se aproxime da masmorra e nem de um aposento que Crota lhe mostrará a distância. Meus guardas têm ordem de punir severamente quem se aproximar sem estar junto comigo. Nem tente se arriscar. São ordens severas. Tomarei cuidado com isso, concordas, Cegadas, satisfeito com o rumo da conversa, pois, pelo menos, ficará sabendo onde se localiza a masmorra e esse aposento, onde imagina estar Vevila. Melhor assim. Vamos, então, Crota. Você vai à frente. Dizendo isso, Cegadas gira sobre os calcanhares, indicando ao espírito a saída. 60. São 2 horas da tarde de sábado, dia seguinte da aparente fuga de Loá pelo trem de carga. Nesse horário, na fazenda de Brandão, os colonos já voltaram do trabalho, já almoçaram e vão ter o resto da tarde livre, bem como todo domingo. Nessas tardes, costumam os mais moços jogar futebol, os mais velhos, jogar malhas, pescar ou, simplesmente, reuniram-se próximo a um grande rancho, onde são guardadas algumas pequenas máquinas agrícolas, para jogar conversa fora ou jogar cartas. Outros poucos vão até a cidade para compras. Nesse momento, Luar encontra-se próximo a esse rancho, à sombra de uma árvore, lendo um dos evangelhos que lhe sobrara, pois os outros que trazia na mochila no dia do atropelamento, já os houvera distribuído. Um senhor de nome Calisto aproxima-se dele e, como quem não quer nada, lhe pergunta: Você gosta muito de ler, não, Luar? Boa tarde, seu Calisto, como vai? Tudo bem, responde o homem, meio sem jeito. O senhor perguntou-me se gosto de ler, não? Sim. Vejo sempre com este livro. Parece-me também que gosta muito dele. Já deve tê-lo lido muitas vezes. Oh, sim. Sempre estou a lê-lo. É um romance. Não, não, seu Calisto. É um evangelho de Jesus. Veja, diz, mostrando a capa ao homem. O evangelho segundo o Espiritismo. O senhor é espírita, não? Sou, sim, seu Calisto. Já ouvi falar. E estão também falando que a seu Brandão tornou-se espírita. Ele, Dona Dulcinando. É verdade, sim. Dizem que fundaram um centro espírita na cidade. Também é verdade. O homem permanece olhando para o livro em silêncio por alguns segundos, até que pergunta: Esse livro traz os ensinamentos de Jesus? Traz, sim, seu Calisto. É muito difícil de entender? De maneira alguma, meu amigo. É muito fácil. Essa sua religião obriga você a lê-lo tanto assim? Precisa decorá-lo? Luar ri satisfeito e divertido com a pergunta do homem, respondendo-lhe: Não,
Não. Não somos obrigados a nada, seu Calisto. Leio-o por diversas vezes porque, a cada vez, acabo aprendendo coisas novas. Como assim? Não entendo. Pelo que imagino, uma leitura deve nos ensinar tudo. Com algum outro tipo de leitura pode ser, mas com o Evangelho, não. Continuo a não entender. É muito simples, toda vez que o leio, parece-me surgir na mente algum outro tipo de ensinamento, sabe? Nas primeiras vezes, a leitura deste Evangelho nos traz muitos ensinamentos, mas nunca nos para de ensinar porque sempre existirá algum ângulo novo a despertar o nosso conhecimento, o nosso raciocínio. Você quer dizer que a cada nova leitura, acaba entendendo melhor? Isso mesmo. Posso dar uma olhada nesse livro? Tome. O homem apanha o livro e o folheia sem muito interesse. Seu Calisto, vou lhe mostrar uma coisa. Feche o livro e abra em qualquer página. Em qualquer página? Isso mesmo. Abra-o. O homem obedece e fica a olhar para o livro, com o senho franzido. Aconteceu alguma coisa? Seu Calisto? Não. Quer dizer, fale, seu Calisto. Eu não sei, o senhor leu algo que o tenha deixado surpreso. Talvez uma coincidência. Pode ser, sabe, diz Noir, tentando ser o mais discreto possível, ao mesmo tempo em que tenta explicar algo que lhe ocorre com muito vigor na mente. O senhor não precisa crer nas palavras que vou lhe dizer, mas nós, espíritas, acreditamos muito que os espíritos amigos nos auxiliem sempre. Entendo. Seriam como que anjos da guarda? Mais ou menos isso, concorda Noir. E muitas vezes, esses espíritos ou anjos da guarda, ou como o senhor preferir chamá-los, utilizam as mais variadas maneiras de nos chamar a atenção e mesmo de nos abrir os olhos. O que quer dizer com isso? Já aconteceu comigo, seu Calisto, de eu estar com um problema que me parecia insolúvel e, abrindo aleatoriamente uma página do Evangelho, encontrar a resposta para essa dificuldade por que passava. Você acha que esses espíritos ou anjos da guarda nos fazem abrir a página que mais precisamos ler, nesse Evangelho? Isso mesmo, seu Calisto. Mas sempre abriremos a página certa? Pelo que entendi, quando o Senhor abriu essa página do Evangelho, algo que ali estava escrito veio ao encontro de algo que o estava perturbando, certo? Correto. Pode crer, seu Calisto, que na maioria das vezes, quando abrimos na página certa é porque estamos predispostos a ouvir ou ler conselhos que nos livrem de um problema e que estamos dispostos a mudar o rumo de nossas considerações quanto ao que nos incomoda tanto. Realmente, andava um tanto preocupado com o que estava pensando. E gostaria de encontrar algo que modificasse esses seus pensamentos, não é? Isso mesmo. Pois pode ter certeza de que se o Senhor, com essa intenção, abrir uma outra página, também irá encontrar uma resposta satisfatória para esse seu problema. Será? Experimente, seu Calisto. Na verdade, como já disse, todas as lições de Jesus nos amparam e esclarecem. Deixe-me ver, diz o homem, marcando a página que abrira com uma folha seca de árvore e abrindo em outra. Lê mentalmente, em silêncio, e olha para Luar com um ar de aprovação. Eu estava certo. Sim, Luar. Vou abrir em mais outra. Faz a mesma coisa, abre numa outra página e marca a anterior com outra folha. Seu olhar agora de estupefação. Meu Deus, desta vez foi a mesma frase, verdade? Mas não é possível. Luar percebe agora que os olhos do homem estão marejados de lágrimas. O senhor me parece emocionado. E estou mesmo. Deixe-me sentar aqui ao seu lado, Luar. Faço questão de lhe contar o que está me acontecendo. Não vou dizer nomes e nem entrar em detalhes, porque acho que não vem ao caso, mas vou lhe explicar. Eu estava julgando por demais uma pessoa de minha família e cheguei mesmo a falar muito mal dela a um meu conhecido. Depois, acabei me arrependendo, sabe? Principalmente porque penso que também tenho os meus defeitos, mas o que mais me estava deixando triste é que não imaginava que aquela pessoa os tivesse também. Entendo. Aí o senhor abriu a primeira página. Nesta primeira página que abri. Veja com seus próprios olhos. Luar olha e lê em voz alta, não julgueis a fim de que não sejais julgados. Aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra, percebe? Justamente o que eu estava pensando. E depois o senhor abriu em qual página? Nesta aqui, diz o homem,
mostrando a Luar e retirando a folha seca da árvore e apontando um trecho com o indicador. Por que não anotar os erros de outrem é caridade moral? E veja nesta terceira, diz, ainda, indicando um outro trecho de uma outra página que Luar lê em voz alta, é indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência, e se lembra destas palavras do Cristo: aquele que está sem pecado lhe atire a primeira pedra. Não se compraz em procurar os defeitos alheios, nem em colocá-los em evidência. Se a necessidade a isso obriga, procura sempre o bem que pode atenuar o mal. Estou muito impressionado, diz o homem, agora, com lágrimas nos olhos, após ter ouvido a leitura de Luar. Esta última frase, seu Calixto, é de grande sabedoria. Qual Luar? Se a necessidade a isso obriga, procura sempre o bem que pode atenuar o mal. Poderia me explicar melhor essa frase? Luar cerra os olhos e pede a Deus que o ajude, através de espíritos mais elevados do que ele. Sempre faz isso quando tem que fazer algo de tão elevada significação. Nesse momento, com os olhos ainda fechados, vê nitidamente à sua frente, Pai Francisco, o preto velho, caracterizado como um escravo, que lhe contara a história da doença. Lembra-se de ter sonhado com ele, apesar de não se recordar de que foi ele quem lhe contou essa história que, no dia seguinte ao do sonho, escreveu. E essa figura que não lhe sai da mente, insiste em lhe mostrar uma peneira a poucos metros deles. Concentra-se mais um pouco e acaba por sorrir agradecido quando entende a mensagem do velho. Abre, então, os olhos, e começa a discorrer para Calixto. Vou lhe explicar, meu amigo. Está vendo aquela peneira ali, pendurada num prego, naquela parede do rancho? Sim. Eu a vejo. O que tem ela? Para que serve a peneira, Calixto? Ora, para peneirar. Certo, mas o que é peneirar? Bem, peneirar é separar o que presta do que não presta, como por exemplo, separar as folhinhas secas do que não servem para nada, dos grãos que servem para serem cozidos. E como se faz isso, Calixto? Geralmente, colocamos tudo na peneira e jogamos para cima, para o ar. Antes de tudo cair de volta nela, assopramos com vigor as folhinhas, caindo apenas os grãos na peneira. Também pequeninas pedrinhas, menores que os grãos, saem pelos vãos da peneira. Muito bem. Agora, me diga uma coisa, o que fazem com essas pequenas folhas e outras impurezas que não servem para nada? Jogamos tudo fora. E depois que as jogam fora, esquecem-se delas. Sim. O que fazer com o que não presta? E dão muito valor ao que fica na peneira, não? É o que nos é útil. Calixto, procure imaginar-se olhando para o sol através daquela peneira. A que conclusão você chega? Bem, isso me lembra aquela frase, não tape o sol com a peneira, não é? Ou seja, dificilmente poderíamos impedir a luz do sol de passar pela peneira. Mas o que isso tem a ver com a lição do Evangelho? É que devemos sempre utilizar uma peneira imaginária quando julgarmos um nosso semelhante, ou seja, que procuremos olhar para ele através de uma peneira, deixando passar pelos seus vãos apenas o que ele tem de bom, assim como a luz do sol. Afinal de contas, sabemos que Deus plantou em todos nós, os seus filhos, uma chama de amor que, por mais que tentemos apagá-la, não o conseguimos. Todos temos algo de bom no coração, sabem, Calixto. E assim como desprezamos e esquecemos os detritos que são separados pela peneira, assim também devemos fazer quando analisarmos os nossos irmãos. Devemos procurar localizar o lado bom das pessoas em primeiro lugar, porque todos nós também detemos muito cisco e muitas impurezas em nós mesmos. Existe uma outra lição de Jesus que nos diz que devemos primeiro retirar a trave de nosso olho antes de pretendermos tirar o argueiro do olho do nosso semelhante, ou trocando as palavras por sinônimos, devemos retirar um tronco de nosso olho antes de pretendermos tirar um cisco do olho de nosso semelhante. Foi muito boa essa nossa conversa e gostei muito desse livro, Luar. Onde poderia comprá-lo? Gostaria muito de lê-lo. Fique com este, seu Calixto. Hoje, mesmo, seu Péricles irá trazer mais alguns para mim. Gostaria muito de pagar pelo livro. Pois gostaria que aceitasse este como um presente. Se ele for útil para a sua vida, o que tenho certeza que será, por favor, compre outro, através de seu Péricles, e presenteie alguém com ele. Dessa maneira, estará praticando a caridade, seu Calixto. Pois assim o farei. Muito obrigado por este presente.
E se o senhor se interessar pelo que ler nesse livro, procure o nosso centro espírita. Lá encontrará muitos outros ensinamentos que em muito ajudarão em sua caminhada em direção à verdadeira felicidade. Calixto dá um forte abraço em Luar e se afasta. 61. No domingo, à noite, quer dizer, seu Alcides, que o senhor não tem pista nenhuma de lê-los. Infelizmente não, dona Helena, responde o detetive particular à moça, amiga de Lelis, hoje Luar. Marta, sua prima, também se encontra presente no apartamento das duas. Havia sido somente após muita insistência das duas moças que o Dr. Milton aceitou entrar em contato com o detetive e promover esse encontro. O senhor nos disse que existe alguém que está também à procura dele e, conforme o senhor mesmo imagina, com intenções de, talvez, eliminá-lo. Sim. É o que penso. E esse é o número da placa do carro dessa pessoa. Isso mesmo. Sabe, foi muito azar aquele guarda ter pedido os meus documentos naquele momento. Por causa disso, perdi esse automóvel de vista, o que, tenho certeza, me levaria até ele. O senhor quer dizer com isso que esse bandido talvez já o tenha encontrado? Conclui Marta. Meu Deus, exclama Helena, visivelmente apavorada. Tomara que não tenha conseguido. E o que o senhor pretende fazer agora? Vou voltar à primeira cidade e procurar conversar e principalmente convencer esse homem, o tal de Clovis, a me ajudar. Tenho grande convicção que ele saberá me dizer para onde foi Lelis. E por que o senhor não foi ainda? Eu estava tentando encontrar uma outra pista quando o Dr. Milton me pediu que viesse até aqui para conversar com vocês. E, se querem saber, a minha maior missão é a de convencer vocês a ficarem fora desse caso. Pode ser perigoso, sabe? O senhor nos desculpe, seu Alcides, e falo em meu nome e no de Marta, mas não iremos desistir de nosso intento de encontrar Lelis. Não é, Marta? Não tenho dúvida alguma. Se o senhor nos ajudar, será melhor para nós. Se não, começaremos por conta própria a nossa investigação. O que não podemos e nem conseguiremos é ficar de braços cruzados. Mas como farão para iniciar uma investigação? Nem saberiam por onde começar. Realmente, não sabemos, mas sairemos por aí fazendo perguntas. Já disse que poderá ser perigoso. A menos que o senhor nos ajude. Aliás, se nos ajudar, podemos ajudá-lo também. Ajudar-me? Responde Alcides, com um irônico sorriso nos lábios. Ajudá-lo, sim. Como não? Responde Helena. Quem sabe, não conseguiríamos tirar as informações de Clovis. Afinal de contas, não temos cara de bandido. Alcides pensa um pouco e, coçando o queixo e olhando para as duas, resolve, pode ser sim. Quem sabe o quê, seu Alcides? É lógico que poderemos trabalhar os três juntos. Ou talvez nos dê a informação de como chegarmos a esse tal de Clovis. Vocês acham que convenceriam Clovis a falar? Tenho certeza que sim, principalmente Helena, que falará com muita convicção. Marta. Por favor, pede a moça, encabulada. Já confessara à amiga o seu amor por Lelis. Agora, pelo que o senhor nos disse, seria bom que nem Clovis nem aquele homem que não parece estar com boas intenções, nos vissem juntos. Principalmente aquele homem, pois assim como o senhor o conhece, pode ser que ele o conheça também. Disso não tenho certeza, mas penso que me conhece, sim. Pois então nos diga onde fica a casa e o depósito de Clovis, seu Alcides, pede Helena. Iremos até lá e, assim que descobrirmos alguma coisa ligaremos para o senhor. Se quiser, poderá se hospedar numa cidade próxima. Penso ser uma boa ideia, acaba concordando o detetive. Mas é claro que é uma boa ideia, entusiasma-se Marta. Também acho, opina Helena. As duas primas, Marta e Helena, dividem um apartamento na cidade onde também moram os pais de Lelis. Seus familiares moram na capital, onde seus pais possuem sociedade em grande indústria. Não se conformam com o desaparecimento do amigo e decidem, então, sair à procura dele. São formadas em jornalismo e possuem credenciais. É noite e preparam-se para a viagem até a cidade onde Lelis, agora cognominado Luar, recebeu o apoio de Clovis. Não vamos levar muita coisa, não, Helena. Vamos colocar o que pudermos nestas mochilas, sem que fiquem muito pesadas. Quando necessário,
Compraremos o que for preciso e não se esqueça de seu cartão de crédito e um pouco de dinheiro. Não sabemos quanto tempo deveremos viajar. Também penso assim, Marta, e que Deus nos ajude a encontrarmos Lelis. O que faremos quando o encontrarmos, Helena? Penso que contar a verdade a ele. E quanto a esse tal de Clovis? Precisaremos convencê-lo. Tenho muita fé em Deus e acho que conseguiremos. Eu também. São 5 horas da manhã quando Alcides passa pelo apartamento das duas moças para apanhá-las. Ele as guiará até a cidade onde Clovis mora. Irá com seu carro, seguido pela de Marta. Helena irá com ela. Bom dia, seu Alcides, cumprimenta Helena, o mesmo fazendo Marta. Bom dia. Estão prontas? Sim. A propósito, seu Alcides, o Dr. Milton está sabendo desta nossa decisão? O homem pensa um pouco e resolve ser sincero. Falei com ele ontem à noite. No princípio, ele foi totalmente contra, mas consegui fazê-lo mudar de ideia, pois seria uma grande chance de convencer Clovis a dar alguma pista de Lelis. E ele me pediu para agradecer a vocês e mandou-lhes dizer que está muito grato pelo que irão fazer e pede para que não se arrisquem desnecessariamente, que tomem muito cuidado. Mandou, também, entregar-lhes este número de seu telefone celular para que entrem imediatamente em contato com ele, assim que tiverem alguma notícia ou se precisarem de alguma coisa, principalmente dinheiro. Pobre Dr. Milton. Como deve estar sofrendo, diz Marta. E Dona Lídia? Está sabendo dessa nossa decisão? Pergunta Helena. Não, e o Dr. Milton prefere não lhe contar nada. Não quer preocupá-la ainda mais. Pois faz muito bem. Acho que podemos ir, não? Pergunta Marta. Se estiverem prontas. Vamos, diz Helena. Seu Alcides coloca as mochilas das moças no bagageiro do carro delas e, assim que se instalam, partem em direção à pequena cidade onde Clovis ajudará Luar. Já são quase 11 horas quando chegam a uma cidade vizinha de destino, onde Alcides faz reserva em um hotel e informa o número do telefone para as moças. Viajam por mais meia hora e chegam à cidade, onde o detetive estaciona a algumas quadras de distância do barracão. É ali, indica para as moças. O que faremos agora? Pergunta Helena. Só vejo um caminho, responde Marta. Iremos até lá. Já? Por que não? Vamos falar com o homem, diz Marta, decidida. Bem, vou aguardar aqui. Não acho ser prudente, seu Alcides, diz Helena. Além do mais, penso que talvez tenhamos que visitar a esposa de seu Clovis se este não nos der a informação que desejamos. Sabe como é, nós, mulheres, conseguimos nos entender melhor. Por isso, volte para a cidade vizinha e aguarde nosso telefonema. Não seria bom se o senhor fosse visto por aqui. Não acho ser a melhor ideia, Helena, refuta o detetive. Helena tem toda a razão, seu Alcides, diz Marta. E não se preocupe conosco. Saberemos nos defender se for o caso, ligaremos para o senhor assim que tivermos alguma informação. Pois estarei esperando. Além do telefone do hotel, fiquem com este meu cartão. Aqui tem o número de meu aparelho celular. Marta apanha o cartão e despede-se do homem. Pode ir tranquilo, seu Alcides, e muito obrigada. Até logo, seu Alcides, diz Helena, por sua vez. O detetive entra no carro e parte. Vamos lá, Helena, convida Marta. E que Deus nos ajude. As moças encaminham-se então em direção ao barracão. Nelson, funcionário de Clovis, é quem as atende. Pois não, em que lhes posso ser útil? Pergunta o rapaz. Gostaríamos muito de falar com seu Clovis, responde Helena. Ele não se encontra no momento. E poderia nos informar onde poderemos encontrá-lo? Sinto muito, mas seu Clovis está viajando. Somente voltará à noite, por volta das 20 horas. Querem deixar algum recado? Marta, ao invés de responder, lhe pergunta, o senhor poderia nos informar, então qual o endereço de sua residência? Não sei se devo, responde o rapaz, desconfiado, pois Clovis lhe advertira a tomar cuidado com estranhos, principalmente se perguntassem por Luar. Por que não nos pode dar o endereço dele? Isso nos facilitaria muito, pois se não nos der, teremos de tomar informações na cidade para chegar até lá. E isso até que seria muito fácil nesta pequena cidade onde todos se conhecem, não é?
Nelson pensa um pouco e resolve ir mais fundo. Poderiam, pelo menos, me informar o que querem com ele ou com sua esposa. Esposa? Sim, Dona Alice, responde, arrependendo-se de ter deixado